Joaquim, vamos falar então de outra figura diabólica, né? Satânica também, Jair Bolsonaro, sua família, sua familícia. É o fim da linha? Acabou para eles? Foi o seguinte, quer dizer, 44 milhões movimentaram, né? Recebendo Pix, dinheiro para cá, dinheiro para lá. E olha, foi muito lucrativa para eles aí essa derrota na eleição presidencial, né? Porque eles souberam monetizar a derrota deles, né? Mas há todos os indícios de muita lavagem de dinheiro por parte dessa quadrilha, Joaquim. Interessante quando você fala, se a gente ficar nesse tema da Bíblia, eu vi durante a campanha um economista falando que conhecia a Bíblia, ele disse que o anticristo, ele haveria um tipo de ferimento, ferido de morte, mas ele sobreviveria. E sobrevivendo, ele faria muito mal à humanidade. Entendeu? Bom, mas seja como for, ele associa isso ao Jair Bolsonaro. Mas o que você, agora, quando você coloca do dinheiro, né, de Pix, na verdade, na conta que a Polícia Federal levantou, é 19 milhões, e como diz o Jair Bolsonaro, e uns pingados, que ele chama, 19 milhões. Só que ele entrou na conta dele, em um ano, 30 milhões. 30 milhões. Agora, de onde vem tanto dinheiro? O Jair Bolsonaro, eu digo aqui sem medo de errar, mas sem medo de errar, sem medo de ser processado, viu? Porque a própria ex-mulher dele é que conta isso, a segunda ex-mulher, que ele vivia com muito mais do que recebia. Eram fontes que nem ela conhecia, mas ela queria ter como direito dela metade de tudo isso. É só ver o patrimônio que ele construiu e agora 30 milhões entraram na conta, são aplicações de todo tipo. E também sai dinheiro, ele manda 2 milhões para Michele, que é preciso também investigar qual é o papel da Michele nesse caso. Porque em um ano ela recebeu 2 milhões. Então, há sim indícios assim, mas é muito fortes, de lavagem de dinheiro. Porque de provento, segundo o que a Polícia Federal apurou, quer dizer, de aposentadoria que ele tem pelos cargos que ele ocupou, lá do Exército, ele recebeu 300 e poucos mil. Isso dá o quê? 1% de toda a receita dele, que foi em apenas um ano. E aí nós sabemos que não foi só ele que enriqueceu. O Jair Bolsonaro, a família dele, ele é ressentido, a família dele era uma família muito pobre, que vivia em Eldorado. Tem um livro do Bolsonaro que ele mesmo conta, que é família pobre, você vê, tem fotos disso, e ele tinha um ressentimento porque tinha alguém que era de uma família que tinha posses, era rica, que é Rubens Paiva. Então, ele conta que o Rubens Paiva tinha lá uma casa, uma chácara, algo assim, que ele passava lá o fim de semana, que era dele, da família dele, normal, era uma família que ganhou dinheiro honestamente. E o Jair Bolsonaro, ressentido, como eu disse, ele me contou uma vez que ia na porta para ver se encontrava algum palito de sorvete, que bom, é muito ressentido, então era muito pobre. Quando ele publicou aquele artigo, na Veja publicou o artigo dele do ponto de vista que alavancou o nome de Jair Bolsonaro, que ninguém conhecia, que ele ataca o Leônidas Pires Gonçalves, e a Veja deu espaço para ele, e como eu disse, naquela ocasião, já disse isso, ele estava cumprindo uma missão da extrema-direita, já, naquela ocasião, daqueles que tinham perdido para a Nova República, tinha surgido a Nova República e a gente queria que continuasse a ditadura. E ele tinha, isso quem trabalhava na Veja na época não trabalhava, esse artigo é de 86, 1986, ele conta que ele tinha um Chevette, queria lá de Chevette, e ele era pobre, e tinha uma moto, uma motocicleta, morava num apartamento da Vila Militar, e aí ele foi lá para negociar, vamos chamar assim, a publicação daquele artigo. Então ele era pobre. Agora você vê toda a família dele hoje, quem conhece o Vale do Ribeira sabe que a família dele tem lojas, tem muitas casas, é uma das famílias mais ricas ali do Vale do Ribeira, não é só Eldorado, não, tem outras cidades ali onde eles têm negócios. Tudo isso, ou todo esse patrimônio foi acumulado depois que ele entrou na política, né? E até então, como eu disse, em 1986, tinha um Chevette, uma moto, e vivia lá no apartamento da Vila Militar. Então, isso que nós estamos vendo agora é a multiplicação, mas aí a multiplicação pela obra, para ficar naquele tema que nós estávamos discutindo antes, pela obra de Satanás, né? Uma multiplicação para proveito próprio. Então, estimulando ou destilando, incentivando as pessoas a agirem com ódio no Brasil. Ele é uma pessoa, de fato, perversa, mas tudo o que o Jair Bolsonaro faz tem um objetivo, grana. E isso que ele queria fazer. E aí podemos entrar até no processo que ele respondeu no Exército, quando ele foi expulso do Exército, no Conselho de Justificação. O comandante dele dizia: Jair Bolsonaro não tem vocação para a atividade militar, carreira militar, porque ele quer ficar rico. Ele quer ficar rico muito rapidamente. E aí ele ali é uma burocracia do Estado, não vai ficar rico, vai ter lá o seu salário, bom salário, mas não vai ficar rico. Mas é o que ele queria, e aí conta que, por conta disso, ele até incentivou alguns subordinados a quebrar a disciplina e foram lá para tentar garimpar, receber ouro. E depois também ele pediu transferência quando ele foi lá para o Mato Grosso do Sul, uma área de fronteira, mas não era para defender o Brasil, é porque ele tinha um contrato de arrendamento, foi lá plantar arroz. Tudo isso deu errado. Ele não conseguia ganhar dinheiro. Não conseguia. Aí ele vai ganhar e ganhar muito dinheiro depois que ele entra na política. É isso.
O Joaquim, é importante você falar sobre isso, esse desejo de dinheiro dele. Lembra a entrevista que você fez com o Julian, né? Que ele fala, o Bolsonaro é um avarento, é um cara que quer muito dinheiro, mas vai viver sempre como um porco, né? Quer dizer, é aquela coisa, né? E ele até falou, esse cara é porcão mesmo, né? Mas assim, mas acumula muito dinheiro.